Olá, então gostaria inicialmente de parabenizar a todos que se dispuseram a ver esse vídeo com o propósito do aperfeiçoamento interior e conforme sugerido pela direção da casa, a nossa temática que a gente iria fazer na próxima terça-feira à noite, durante a palestra, nós resolvemos gravar um vídeo para poder conversar um pouquinho hoje sobre a questão do ódio. Então, o que falar sobre o ódio? O ódio é uma energia, vamos dizer, para poder compreender melhor, é uma energia que pode ser considerada como uma energia de prisão. O ódio se opõe, é o inverso do amor. A característica principal do amor é a libertação, liberdade. Então, quanto maior o amor envolvido, maior é o que? A junção entre as almas, mas uma junção liberta, ou seja, fluida, que permite que as energias de ambos se entrelacem, só que se entrelaçando, se expandem para poder abraçar mais. Então, o amor é uma união que se expande, caracterizando então como uma energia de liberdade. Fazendo uma comparação metafórica, seria equivalente a um gás. A um gás que está trabalhando em alta temperatura. Então ele fica com as moléculas vibrando fortemente e, portanto, elas acabam se expandindo e ocupando mais ainda o local onde o gás está. O contrário disso seria a energia do ódio. O ódio tem como característica aprisionar. Ou seja, a energia deixa de estar livre para poder se expandir, para ganhar alturas, para abranger mais pessoas. E ao invés disso, ela se agrega. Então, o teu foco de pensamento fica dirigido somente no teu eu. E você então não compreende que a energia divina possa ser também distribuída para ti e para as outras pessoas, principalmente para outra pessoa por quem você tem ódio. Você deseja que essa energia seja virtuada somente para você e não dirigida para outra pessoa. Então esse é o pensamento inicial do ódio. Mas como que alguém pode conceber o ódio em relação a uma outra pessoa? Então vamos começar com uma frase, uma frase presente no livro No Mundo Maior, do Chico Xavier, em que o André Luiz está no final de um trabalho de auxílio a uma família que estava em sofrimento. E durante a palestra da irmã Cipriana, que nesse caso representou o amor em pessoa, ou seja, a pessoa que Deus selecionou para poder ir lá naquela família, palestrar e trazer elas para a sua realidade, para as suas responsabilidades divinas. A irmã Cipriana, no meio das suas colocações, disse que o amor e a confiança não constituem obra de improviso. Elas nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. Ou seja, amor não é algo de improviso. O amor é uma bênção divina. Quando você foge do amor entrando no ódio, você deixa de desejar a bênção divina para com a outra pessoa. Mas o resultado disso, como tudo no universo acontece seguindo a lei de causa e efeito, o que acontece? Você deseja o afastamento da bênção divina para o outro, mas ela se dirige unicamente para ti. Nós temos um pensamento de tentar prender as pessoas que estão à nossa volta. Prender de qual maneira? Desejando que elas respondam do mesmo modo como nós gostaríamos que elas fossem. Nós colocamos metas para as outras pessoas, idealizamos características delas, projetamos no outro aquilo que gostaríamos de ser. Não nos esforçamos para ser o nosso melhor, mas queremos que o outro dê sempre o melhor dele para nós. Quando alguém
essa confiança que eu ponho no outro, essa projeção minha que eu ponho sobre o outro é traída, o que acontece? Eu começo a fazer o quê? A desejar que ela não seja mais bem vista aos meus olhos. E que, portanto, que Deus não transmita a ela a bênção como ela deveria. Isso daí faz com que o meu coração entre num processo de contração. Toda vez que você sente ódio por alguém, o teu coração se contrai. Então, o teu coração se contrai e você não consegue enxergar o outro com liberdade de pensamento. Ou seja, você entra num julgamento excessivo. A pessoa não é mais simplesmente uma pessoa que você tem um objetivo em relação a ela, uma projeção em relação a ela, um julgamento, mas que você permita que ela seja livre. Não. Você faz um julgamento em relação a ela e diz, a partir de agora, com o erro que ela fez, ela sempre vai agir assim comigo. E eu não desejo que ela seja assim. Então eu quero que ela se afaste. Esse afastamento que eu desejo para ela é o ódio. Do ponto de vista espiritual, o ódio acaba sendo visualizado como uma mancha negra. Um fluido muito mal cheiroso e pesado que se localiza principalmente na altura do coração. Inicialmente, fechos dessa energia são lançados em direção a outra pessoa. Mas eles são lançados em direção a outra pessoa se ela se sente receptora, vibra na mesma frequência que eu, vai prejudicá-la. Mas independente de ser aceito ou não pela outra pessoa, invariavelmente vai refletir-se em mim e vai se localizar na altura do meu coração. Essa chaga então fica localizada na altura do coração e é muito difícil de conseguir removê-la. Emmanuel, em um dos seus livros, diz que a melhor maneira que existe para nos libertarmos do ódio é através da oração. Oração por quê? Através do ato da oração nos comunicamos com a entidade suprema do universo, Deus, o Criador. E Ele então nos envia claridades sublimes que nos auxiliam para que nos libertemos, para que essas claridades elas acabam o quê? Dissolvendo esse miasma negativo que fica aprisionado em nós. Além disso, Deus acaba nos favorecendo com equipes espirituais que nos vêm principalmente durante o sono, nos aconselhar e nos estimular a nos libertarmos dessa energia malfazeja que habita o nosso coração e que muitas vezes acaba resultando em prejuízo a toda a nossa existência. Como então que nos libertamos através da oração desses miasmas negativos que o ódio cria dentro de nós? Através da energia do perdão. O perdão faz essa libertação do ódio. Então tá, vamos tentar ser um pouquinho mais diretos agora. Como que eu vou conseguir praticar o perdão se eu já tenho uma energia do ódio muito instalada no meu coração? E como que eu vou poder permitir que o perdão seja lançado em direção a outra pessoa, novamente, como era no início do processo, reflita-se em mim e tire as minhas moléstias. E Jesus já nos disse, há 2000 anos, amarás teu próximo como a ti mesmo. Fazei o bem aos que vos oprimem, orai pelos que vos caluniam. Ou seja, o que Jesus estava desejando para nós? Que fizéssemos o bem às pessoas ao nosso redor. Amai os vossos inimigos como eu vos tenho amado. Amai a vós mesmos. Amai a todos que vos circundam como eu vos tenho amado. Ou seja, é somente fazendo o bem que conseguimos nos libertar dessa energia que se aprisiona em nossos corações. Houve um caso muito interessante em que o Chico Xavier, ele trabalhava suas tarefas mediúnicas de conforto às mães, através da psicografia, até altas madrugadas. E
Após terminar as suas tarefas de madrugada, ele ia até em casa. Tinha um cachorrinho de estimação, ele dava comida, conversava com o cachorrinho, acariciava o cachorrinho, e só então depois ele ia dormir. Sua irmã, então, visualizando essa dificuldade que o Chico passava de trabalho espiritual o dia inteiro, de socorro aos necessitados, e ainda ter que cuidar do cachorrinho de madrugada ao chegar, mesmo muito cansado, ela resolveu, então, diante de uma situação de dificuldade, o cachorrinho estava passando, uma doença, estava um pouco enfermo, poupar a vida dos dois e tirar a vida do cachorrinho. Quando Chico Xavier ficou sabendo disso, ele ficou extremamente triste com aquela situação e, sem que ele percebesse, uma mancha negra que ele conseguia ver sobre os seus olhares espirituais começou a se formar no seu coração. As semanas foram se passando, talvez até os meses, e chegou um determinado dia que o seu instrutor espiritual, o seu mentor, o Emmanuel, apareceu diante dele e disse: Chico, até agora o problema era só entre você e a tua irmã. Mas agora essa chaga de ódio que está no seu coração está tão grande que está atrapalhando a nossa tarefa mediúnica. Nossa tarefa de auxílio não está mais podendo fluir normalmente, pois essa mancha no seu coração não está mais deixando você ter o devido apoio das equipes espirituais. Portanto, perdoe sua irmã. E ele, tá, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me libertar dessa chaga de ódio que está guardada dentro de mim? E o Emmanuel então falou para ele: olha, você vai, descobre o que a sua irmã mais gostaria de ter, você compra e dá para ela. E o Chico então falou: tá, mas como assim? Que receita é essa? Para poder me curar desse ódio? Como assim vou praticar o perdão dando o que ela mais deseja? E o Emmanuel falou: olha, a receita não é minha, é a receita de Jesus. Você segue se você quiser. E na época, a irmã do Chico Xavier trabalhava com costura. E o que ela mais desejava ter era uma máquina de costura que era extremamente cara. Ou seja, mesmo o Chico passando em várias vezes, ele daria quase o salário dele inteiro e pagaria em quase um ano para poder ter aquela máquina de costura. Mas foi o que ele fez. Comprou a máquina de costura, e no dia em que ele pegou a máquina de costura e deu para a irmã dele, ele viu sair uma energia brilhante do coração dela e atingiu dele com uma energia tão forte que ele viu naquele mesmo momento se dissipando toda a carga de mágoa e de ódio que ele tinha instalado no coração. Ou seja, praticando aquela máxima de Jesus de amar os inimigos, de fazer bem a quem te quer mal, a quem te prejudicou. Usando dessa máxima do Cristo, ele conseguiu libertar daquela chaga de ódio que ele tinha dentro dele. Caso nas nossas relações estejamos longe da pessoa, ou da situação, ou da coisa pelo qual temos ódio, fazendo bem aqueles que nos rodeiam, tentando dar o nosso máximo de amor, aos poucos essa chaga de ódio acaba sendo dissolvida. Então a receita do Cristo permanece até os dias de hoje. Que nós oremos para receber do alto o auxílio de que somos todos necessitados e que façamos o bem a todos os que estão à nossa volta, para que luzes partam dos corações deles, ou de Deus, ou da natureza ao redor, e assim auxiliam nós que somos tão necessitados e cheios de chagas em nossos corações, pelo nosso passado de maldade, pelo nosso passado de malquerência, pelo tanto de maledicência que ainda temos com tudo ao nosso redor. No livro Jesus no Lar, um livro muito lindo, em que Nilo Lúcio relata momentos em que Jesus se reunia na casa de Pedro para poder palestrar a respeito de diferentes assuntos. Houve um determinado dia em que o apóstolo Tadeu, clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o mestre: como ensinar a verdade
se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem, quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina, se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O que Tadeu tinha nesse momento não era revolta contra a sua inferioridade espiritual, mas era um sincero devotamento pelos ideais do Cristo. Mas ele se reconhecia inapto para poder falar das verdades do Cristo, sendo ele mesmo ainda um ser reconhecidamente inferior e que não se sentia ainda detentor de todo aquele bem que ele indicava e prescrevia para as pessoas. E Jesus então entendeu-lhe a mágoa e falou condescendente que um santo aprendiz da lei, que se consagrava à verdade, ele trabalhava como um terapeuta. E como terapeuta, determinados dias da semana, ele recolhia remédios, ervas, xaropes, colocava num jumentinho e ia até a cidade mais próxima para poder ir e auxiliar os enfermos que lá estavam. Esse fiel homem, então, um dia acabou ficando muito triste, pois percebeu que ele era um ser inferior, que também não era dotado de toda a saúde, mas que ia lá e transmitia para os doentes algo que não correspondia ainda à perfeição que ele sugeria às pessoas. Diante dessa dificuldade, ele estava inclusive planejando parar de estar nas tarefas de auxílio, para poder ter tempo de fazer um enriquecimento íntimo e talvez futuramente, quem sabe, voltar a auxiliar na tarefa. E nesse momento, então, ele suplicou a Deus, pedindo que lhe auxiliasse para poder resolver essa difícil solução. E nesta noite, então, ele se deitou no seu leito e ele teve uma visão, um sonho, em que um anjo amigo, resplandecente, cheio de brilho, apareceu junto a ele e fez uma pergunta: meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje o seu jumentinho? E o terapeuta então disse: muitíssimos. Novamente a pergunta: quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente: quantas vezes terá insultado o asseio da tua casa e horneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonastes. E se te não é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse momento, então, o ajudante, o curandeiro, acordou e orou ao alto, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter recebido aquelas orientações. E Jesus, então, arrematando a história que contou para os discípulos, e principalmente para Tadeu nas suas dúvidas, disse que o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira de lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas no charco. Então, embora ainda
tenhamos as nossas dificuldades com as pessoas ao nosso redor. Embora traços de ódio ainda existam em nossos corações, Jesus, através dessa mensagem, nos orienta a importância sublime de continuarmos trabalhando e executando as tarefas que Ele nos indicou para a nossa vida. Independente de qual elas sejam, ela é extremamente preciosa para poder acender em nós a luz da renovação espiritual, a luz dos bons costumes, a luz do bom proceder, e é através do pequeno amor que damos a cada dia para as pessoas à nossa volta que vamos transformando nosso coração em um raio de bênçãos puras, cristalinas e sublimes que se levantam para o alto para poder exaltar a Deus, que a tudo nos deu, sem nos cobrar nada em troca. Então é isso. As energias do ódio com certeza se dissiparão, o bem com certeza irá invadir-nos, pois, ainda que sejamos resistentes, Deus está olhando de nós do alto e desejando a cada dia um pequeno traço de renovação. Não precisamos nos tornar anjos da noite para o dia, mas apenas compreender que com a ajuda divina seremos anjos, nem que seja daqui a milhões de anos, mas um dia estaremos lá e reconheceremos em nós a vitória através dos pequenos esforços de cada dia. Agradeço a paciência, agradeço principalmente a Vânia, que está segurando o celular para poder conversar com vocês no dia de hoje. Agradeço a toda a equipe espiritual que sempre nos auxilia e que estejamos todos sempre em paz, que assim seja.